Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Jogo do Sucesso. Eu me chamo Franciane e aqui nós estamos com uma participação muito especial, o Alexandre, fundador da Inaya Branding. Alexandre, é um prazer estar aqui contigo. Eu vou passar o microfone para você se apresentar, falar um pouco do seu negócio e fazer as nossas trocas, que hoje está sensacional, pessoal. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve, acompanhe aqui o nosso episódio. Tenho certeza que você vai deixar sua curtida nesse episódio que vai ter muitas informações valiosas. Alexandre, por favor, se apresente. Maravilha, Fran. Queria agradecer o convite, toda a equipe aí da M8. Prazer imenso estar aqui hoje, nesse espaço, podendo trocar uma ideia aqui sobre empreendedorismo, sobre branding, sobre geração de valor aí para os negócios. E fico aí à disposição das suas perguntas aí. Vamos lá. Isso aí, Alexandre. A gente vai falar então sobre branding, marcas com propósito, né? Você aqui se posiciona como um tradutor de essência. Então, fala para o nosso público aqui, os empresários, o que é o branding? Essa palavra tão bonita em inglês que muita gente às vezes não sabe o que é e o que isso é importante para as empresas, como isso se traduz ali principalmente para o nosso público, o pequeno empresário. Show de bola. Com certeza, o branding, ele é uma ciência que foi fundada há mais ou menos de 40 anos atrás, uma metodologia, um modelo de negócio, uma estratégia. E, para quem não sabe, né, brand no inglês é marca, e branding significa marcando, no gerúndio. Então, é uma metodologia que os designers resolveram sair das suas cadeiras e irem a campo, escutar as pessoas. E nisso acabou tendo um ganho muito grande, porque eliminou esse ruído, né? Então, a gente vai a campo encontrar o espírito heróico das marcas para fazer algo mais verdadeiro, com muita essência. É isso aí. E conta um pouquinho pra gente como que você chegou ao universo do branding, como que você fundou sua empresa, sua jornada, que eu tenho certeza, você que está acompanhando aqui, vai conhecer uma história muito legal, muito interessante, a do Alexandre. E eu quero que você traga a sua jornada como empresário no universo das marcas aí. Bom, antes de chegar na atuação que eu tenho hoje, né, nas minhas formações, eu acho que vale a pena voltar um pouco no tempo e falar sobre a minha família. Os meus pais foram comerciantes durante 10 anos aqui na cidade e eles tiveram uma papelaria com banca de revistas e eu sempre vi aquele movimento de pessoas entrando e saindo, muitos estudantes, né? Ficava muito próximo de uma escola. E eu acho que inconscientemente ali eu comecei a ter um contato com esse mundo do comércio, da compra e venda, né? E algo que unisse pessoas, produtos e serviços. Eu acredito que isso ajuda de uma forma subliminar no meu cérebro. E aí, antes mesmo dos 17 anos, eu fiz de tudo na vida. Meu primeiro trabalho eu vendi churros na beira da praia. Depois, no ano seguinte, eu pegava o jornal na banca do meu pai e ia vender na beira da praia. Aí, com 13 para 14 anos, eu tive meu primeiro emprego com carteira assinada. E com 15, 16, 17 fui garçom. Então, vocês percebam que eu sempre estava relacionado à atividade que estava conectado com produtos, serviços e pessoas. Então, eu fiz isso durante muito tempo antes de sair do colégio e decidir que profissão eu iria cursar. E aí eu sempre tive uma vocação mais artística, essa inclinação para a área da criatividade. Durante o primeiro e o segundo grau eu sempre me destacava nessas disciplinas de desenho, de artes, enfim. Nunca fui bom em ciências mais exatas, como matemática e física e tal. E aí quando eu estava saindo do segundo grau, eu decidi que eu queria cursar design industrial. E essa foi a minha primeira formação, né? Cursei certinho, entrei super cedo na universidade, eu tinha recém completado 17 anos. Eu lembro que no último período eu estava com apenas 20 anos, então me formei cedo em design industrial. E aí continuei, né, buscando subir degraus na carreira, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar dentro de uma grande indústria, né, a Porto Belo S.A., que foi uma escola muito grande ter passado por lá, uma empresa que exporta aí para mais de 60 países e é uma referência. E aí fiquei 4 anos e meio lá. E quase completando 24 anos,
aconteceu de eu abrir minha empresa. Então, eu abri minha empresa muito novo, né? Passei pelas trincheiras do empreendedorismo, era outra época. Eu lembro muito bem que hoje, voltando o olhar no tempo, 2008, o Facebook nem tinha explodido no Brasil ainda, então eu falo que a minha empresa nasceu antes mesmo das redes sociais, né? E aí procurei sempre me aperfeiçoar. Fiz em 2009, no ano seguinte que eu tinha aberto a minha empresa, eu decidi fazer minha primeira pós-graduação. Eu fiz o MBA em marketing. E aí, em 2015, fiz minha segunda especialização em branding e gestão de marcas na UP, que é conhecida como a segunda escola de branding no país. E ele foi um divisor de águas muito grande, porque eu já tinha uma noção do que era branding, mas talvez é a noção do que a maioria das pessoas tem. E melhorou muito o nível de consciência, porque a palavra deu uma gourmetizada, mas é isso que eu gosto de trazer e de desmistificar para as pessoas. É que eu acho que as pessoas, né, vou falar por mim, eu conheci o branding, né, fiquei sabendo, entendendo o que é branding há poucos anos atrás. O que as pessoas percebiam de branding, eu achava que era identidade visual. A identidade visual da marca. Ah, é cor, é logo, é tudo isso. É para deixar bonitinho rede social e, no máximo, um material gráfico, né? Essa tua história ali, você falar assim, empreender tão cedo. Isso você acha que se deve pelo fato da tua família ter sido empreendedora, você estar vivendo dentro desse ramo, né, ter essa vivência, né, desde muito criança, isso já te incentivou? O que te levou a sair do emprego formal para né, ser chamado de louco empreender aqui no Brasil? Eu acho que ao mesmo tempo que me influenciou, teve um outro aspecto aí que eu acho que eu faço questão de contar para vocês. O comerciante nesse país é um herói. Você tem que abrir o teu comércio ali 6 dias ou às vezes 7 dias na semana. E eu vi os meus pais batalhando muito, sofrendo muito durante uma década. Eles eram escravos de si mesmos. Então, essa foi uma questão que é o lado que ninguém conta, ou que ninguém quer falar. Que você está suscetível a muitos riscos ali quando você tem um comércio, né? Comércio de porta aberta, que você pode ser assaltado, você pode ter mendigos ali urinando na frente do teu comércio, você pode ter todo tipo de imprevisto que vai te obrigar a ter prejuízos, né? Então, talvez esse foi o tipo de modelo de negócio que eu não queria ter na minha vida. Eu admiro muito quem tem comércio, né? São heróis nesse país, mas eu queria ir para essa... Eu acho que inconscientemente ficou na minha cabeça ir mais para essa questão, ser um empreendedor, viver sobre os meus próprios termos, mas que eu fosse para um serviço mais na área de consultoria, né? De inovação. Então, conectando com a pergunta de antes ali, né? Quando eu me pós-graduei em branding, foi um divisor de águas para mim, porque quando eu comecei a ter contato com grandes mestres, pessoas super renomadas, como Hugo Kovaldov, Lincoln Seragini, que são grandes gurus do design brasileiro, eu comecei a ver a profundidade da metodologia de branding. Que a gente vai a campo escutar as partes interessadas de uma marca. Então, igual você falou antes, né? Teve essa onda aí das pessoas acharem... É uma miopia muito grande achar que branding se faz apenas do Instagram. Dentro do universo da gestão de marcas, a gente tem uma nuvem de pontos de contato que, quando usadas de uma forma estratégica, com foco, efetividade, elas trazem muito resultado. Mas o Instagram é apenas um ponto de contato dessa nuvem de pontos de contato. E aí eu já quero entrar, então, até num slogan seu, né? O branding além do digital. Me conta mais, o que é, afinal, além do digital, né? O Instagram todo mundo conhece, rede social, todo mundo sabe, né? Qual é o formato, o posicionamento, a forma de falar, para quem fala, mas e aí? Como tu sai do online para offline no branding? Essa pergunta é muito boa, Fran, porque ela surgiu de uma indignação minha. E aconteceu em 2022. A gente surfou essa onda aí. É lógico, as pessoas podem e devem trabalhar o fortalecimento da sua marca pessoal ou da sua marca empresarial. Mas a gente não pode acreditar que você perpetuar o seu branding acontece única e exclusivamente dentro do Instagram. E em 2022, de uma maneira muito espontânea, dentro de uma mentoria,
foi quase um desabafo que eu compartilhei com um monte de pessoas. Eu falei, gente, onde é que foi que inventaram que branding é estar no Instagram? Ou tomar água numa taça de cristal, vestir um blazer, falar de high ticket, esse tipo de coisa. Eu acho que vocês estão tornando o branding de uma maneira muito simplista. Vocês estão reduzindo o branding ao que realmente aconteceu, a gourmetização do logotipo. E não é isso que deve acontecer. E aí eu falei, gente, o branding vai muito além do digital. E eu lembro que algumas pessoas começaram a escrever nos comentários, é isso aí, verdade, falou tudo, falou tudo. E aí eu falei, olha só que legal, de uma maneira espontânea nasceu um mantra aqui. O branding vai muito além do digital. E já fazem aí 3 anos que eu exploro como um slogan meu aí, me posiciono dessa forma, eu sou um defensor de que a gestão de marca ela é um processo de ressonância de marca que vai muito além de você ter um conteúdo estratégico no Instagram. Você tem vários pontos, canais de aquisição dos teus clientes. E eles não se limitam unicamente ao Instagram. Sim, você falou ali em pontos de contato, né? Definir onde está o seu público. Acho que é muito importante, né? Eu vou ser, claro, mais especialista do que eu, mas o que eu percebo, as pessoas acham assim, você precisa estar online, precisa estar no digital. Tudo bem, você precisa, mas além disso, tem outras coisas que você faz. Existem canais de conexões de grupos de empresários que você participa, network, foi daí que a gente se conheceu, tem outros canais de indicação, muitas outras coisas que vão além disso, né? Então, entender, eu acho que eu até trago isso como uma dica, talvez entenderam quem é o seu público, onde ele está, para ver onde que você vai se posicionar. É lógico, eu super entendo e também como expert dentro do digital, que você tem uma esteira de produtos, você vai levar o teu seguidor ou o teu potencial cliente de um nível de consciência para o outro. Ele vai começar pelo teu conteúdo gratuito, depois ele vai comprar o teu produto front-end ali, o teu low ticket, depois ele vai subindo essa esteira até chegar num produto back-end ali, num high ticket. Só que a gente tem que fazer isso de uma forma intencional. Então, você vai educando o público com o próprio produto, né? Então, a gente tem que estar preocupado ali com a maneira como a gente adquire os clientes. E ele não quer dizer que necessariamente vai acontecer apenas dentro do digital. Se você vai criar uma vertical dentro do teu negócio, você vai empacotar conhecimento, ok. Mas há de se lembrar que tem pessoas que são multimilionários e que nem usam rede social. Eu falo como exemplo da minha própria empresa. Os meus maiores clientes não usam rede social. Então, assim, é lógico, eu faço o fortalecimento de marca como uma autoridade lá dentro, alguém que trabalha há muito tempo, se preparou, sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, mas não depositar todos os ovos da galinha dentro de uma cesta. Porque aí você está sendo um pouco, né, tá falhando na tua estratégia. Restrito, né, no caso. É importante você ser lembrado, né? É muito importante você ser lembrado, você ser reconhecido como uma grande autoridade, mas eu acho que inclusive é daí que vem a frustração de muitas pessoas que investem muita grana dentro do digital e às vezes dizem, mas eu continuo na mesma. Eu já coloquei 50, 100 mil reais lá, eu continuo na mesma, porque faltou esse olhar para dentro. Em alguns casos eu chego a falar para algumas pessoas, você está gastando rios de dinheiro em tráfego pago, que é essa outra grande dor da maioria das pessoas que eu conheço, não só empresários, como propriamente dito experts dentro do digital. Daqui a pouco, quem sabe, a gente fala melhor sobre isso. Mas o que adianta você fazer um tráfego se você não cuidou da sua marca? Se você não olhou para dentro? Se você não passou por uma fase de compreensão de marca, sua plataforma de marca, seu jeito de ser, suas expressões, seu slogan, o espírito heróico, teu posicionamento, a maneira como você quer ocupar a mente e o coração das pessoas, os teus grafismos, as tuas cores. Como é que você quer partir direto, comer uma etapa de um processo? Como é que você quer ter resultado aqui se você não cuidou disso aqui? Que são as colunas do teu negócio. Sim, sabe uma coisa que a gente vai comparar, a gente vai entrar sem as paredes. A gente vai entrar num ponto que, de verdade, nessa última semana eu acho que eu ouvi de diversos lugares, de cursos que eu fiz, da pós, eu ouvi falar da bendita palavra posicionamento. Essa palavra posicionamento é o que a maioria das pessoas estão buscando hoje, porque assim, nós vivemos na era da informação.
Digital, vamos falar em digital, por mais que você vai ali além do digital, né? Porque é importante você olhar para dentro, construir internamente para depois difundir. E aí no digital, a era da informação, tem muita coisa, muita empresa. Você está no mar da concorrência. Aí tem aquele livro do Oceano Azul, né? A estratégia do A Oceano estratégia Azul. do Oceano Azul, isso aí. Como que você vai sair desse mar para buscar o seu Oceano Azul? É o bendito do posicionamento que todo mundo fala. Então, ali é que você vai precisar descobrir o seu público, conversar com ele, nichar principalmente, né? Falar com aquele determinado cliente, aquele teu perfil ideal de cliente e se conectar com ele. As pessoas estão buscando cada vez mais conexão. Porque se você concorrer no mar de gente, talvez o gasto com tráfego pago, você pode gastar rio de dinheiro, você não vai ter resultado algum, porque vai ter empresas, talvez, aqui o nosso público principalmente, vai ter empresas maiores do que vocês, que vai conseguir conquistar, vai conseguir aparecer para esse potencial cliente antes, né, dessa urgência, e muitas vezes você não vai conseguir ter esse resultado, né? Então, de verdade, eu ouço muito, é posicionamento, posicionamento, posicionamento. E aí já entra na questão do financeiro, porque se você tem um bom posicionamento, você tem um público cliente ideal, você conversa com ele, você consegue até precificar melhor o seu produto ou serviço. Eu acho que aí nós já entramos no teu trabalho Eu vou fez ali. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Se vocês verem uma bandeira vermelha com uma cruz branca, lógico que a gente vai associar a bandeira da Suíça, ok. Mas que atributo emocional a bandeira da Suíça ela nos conecta? Ela é um atributo emocional de qualidade. Quando a gente vê algo da Suíça, a gente já lembra de chocolate, a gente já lembra de relógio, a gente lembra de canivete suíço. Então, é uma identidade de marca que tem esse atributo muito forte de qualidade. E quando a gente fala de posicionamento, é aquilo que eu falei antes. Posicionamento nada mais é do que o lugar que você ocupa na mente e no coração das pessoas. E aí, quando a gente traz para o mundo corporativo, toda grande companhia, vocês podem observar, os maiores players do planeta, a visão do fundador, ela se reflete no branding da empresa. Então você tem o Steve Jobs na Apple, você tem o Silvio Santos na SBT, né? Você tem o velho da Van na Van. E já faz algum tempo, estas grandes marcas, elas estão usando de forma estratégica a figura do dono. Do sócio, do né? fundador, A humanização, né, das marcas, né? E o que acontece? O posicionamento, ele serve inclusive para marcar, para eletrificar as mentes humanas. Então, dentro do universo das marcas, né, a gente tem estudos do psicólogo do Carl Jung que traz os 12 tipos de arquétipos. Tem um cara lá dentro, que até vou pegar o gancho exemplo aqui, vocês sabem por que o seriado Breaking Bad é um dos, se não o seriado que mais teve sucesso até hoje? As pessoas são loucas pelos seriados do Breaking Bad, sabe por quê? Eu vou falar que eu nunca assisti Breaking Bad, tá? Mas eu sei o sucesso que ele faz. Porque ele tem muito claro dentro dele a jornada do herói. É um cara que era um fudido na vida, ninguém respeitava ele, ele era um professor de química, já estava no final da vida, descobriu que tinha câncer. E aí depois ele descobre que nem o filho dele respeita ele, nem a mulher dele respeita ele, a mulher dele estava traindo ele resolve chutar o balde, virar a mesa e tocar o foda-se. E, enfim, mas por que às vezes a gente pensa assim, poxa, mas ele virou ali um traficante de metanfetamina e no fundo você acaba torcendo por ele e tal. Tem essa jornada do herói muito forte. Porque ele deixou de ser o cara comum. Então, dentro da roda dos arquétipos, tem um arquétipo ali que é o que menos vai vender. É o menos vendedor. É o cara comum. Porque ele não eletrifica a mente humana. Por que eu tô falando tudo isso juntamente com a questão do posicionamento? Se você depender da validação externa dos outros para viver, você está ferrado. Você não vai marcar a tua presença. É preferível você ter uma presença muito forte do que querer agradar a todo mundo. Isso aí é terrível.
eu não conheço ninguém que quis agradar todo mundo E teve enfim, sucesso, e teve né? sucesso. Né? Sim, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Essa frase provavelmente vocês já devem ter ouvido, muitos Então gurus da pode internet. ver, E assim, realmente é real essa frase. as pessoas que a gente admira, que a gente segue, são as mais bem posicionadas, são pessoas que não ficam em cima do muro, elas têm uma visão muito forte a respeito das coisas e não negociam seus valores. É o ame ou odeio. É, Né? Ou você vai adorar e aquela por incrível que pareça, até o cancelamento vende. Vem, com certeza, porque você não vai agradar, mas aí é entender realmente para quem você quer falar, quem você quer atingir, né? E ser verdadeiro, ser autêntico. Você também não pode. Claro que existe um personagem em cima da marca, né? Eu acho que a marca ela tem uma identidade própria, só que você não pode ser totalmente ao contrário da marca que você quer passar. Eu arrisco dizer que, por mais que algumas pessoas até nesse mundo instagramável, elas vestem algum personagem, eu arrisco dizer que não se sustenta durante muito tempo. Você se perde dentro do personagem, né? Uma outra frase que eu gosto muito de usar é que o branding só se propaga dentro da autenticidade. Então, se a pessoa às vezes ela é sarcástica, pode ter certeza que ela é sarcástica assim na vida real dela, enfim, porque vai chegar num tempo que não se sustenta mais, tá? Não se sustenta. Uhum. Aí me conta, já que você falou ali, né, posicionamento, aí depende para quem você vai vender, conta um pouco dos marcos, né, da sua empresa. Eu acho que você tem uma história bem legal ali, né, de momentos importantes da tua empresa, assim, as viradas de chave que você teve no seu negócio. Olha, essa pergunta aí passa um filme na cabeça, porque daqui a alguns meses a minha empresa ela vai atingir a maioridade, ela vai fazer 18 anos, e até esses dias uma pessoa me falou, nossa, 18 anos. Eu falei, 18 anos. E o dono, às vezes, ele só vai em frente, né? Tem uma frase que diz assim que o campeão não se surpreende, né? Porque ele se preparou muito para aquilo. Não se vislumbra muito, porque ele está sempre querendo evoluir, está sempre querendo mais. Mas talvez eu não sabia o que eu estava fazendo, como muitos jovens brasileiros que não vieram de família rica, decide montar um escritório num quartinho pequeno dentro da casa da mãe, ainda nos seus 20 e poucos anos. E foi um dos meus primeiros momentos marcantes como empreendedor, porque eu lembro que eu torrei o meu FGTS. Eu torrei numa estação, num computador, e era só CPU, assim, não via nem tela nem nada, mas que era um excelente computador para a época. E ali foi o meu start. Eu dei o all-in, foi o primeiro all-in que eu dei na vida. Como empreendedor, eu gastei tudo que eu tinha para começar fazer o meu serviço e estar com as ferramentas corretas para poder trabalhar, né? Esse foi um dos primeiros momentos, e teve outros ali ao longo da minha carreira, eu até passei para você. Você, assim, conheço o Alexandre, né, de pouco tempo, mas eu conheço um pouco da história dele, né, Alexandre, você mudou até a empresa, o teu negócio, né? Você começou ali dentro de um quartinho, depois teve um escritório, já teve uma equipe, local físico, né? Teve uma linha do tempo muito, muito engraçada, que isso rende muitos aprendizados para quem está nos assistindo aí. Eu levei 1 ano e 7 meses para tirar o escritório de dentro da casa da minha mãe. Não estava me fazendo bem, eu chegava a trabalhar 12, 14 horas por dia, mas talvez foi muito salutar. Foi o que fez com que desse certo. E aí, no segundo ano, eu encontrei uma salinha pequena no segundo andar do edifício comercial. E ali a gente teve o nosso primeiro funcionário com carteira assinada. Aí começou a equipe crescer, enfim e tal, né? Depois de alguns anos, a gente foi para um outro endereço comercial, numa sala do 8º andar, com vista para o mar, enfim. E aí teve um ano que foi super difícil também, a gente tomou um monte de calote, foi bem desafiador, né? E aí, em 2020, veio a pandemia. A pandemia, assim como para muitas empresas, balançou completamente o nosso negócio, porque em questão de 14 dias, a gente atendia grandes contas. A gente atendia, na época, o maior fabricante de fio de algodão da América Latina. A gente atendia a maior rede de papeleiras do Paraná. A gente atendia um resort grande aqui da região.
eram grandes clientes e todos eles nos ligaram e disseram, infelizmente a gente vai ter que cortar a verba de comunicação e marketing e vamos ter que parar por aqui. E não tinha nem clima, né, para você querer executar o contrato, né? De qualquer forma, eu acho que a pandemia, para muitos que estão assistindo a gente, de qualquer forma, tanto no âmbito pessoal como profissional, né, o negócio fez a gente repensar muita coisa. A gente precisou se reinventar. E aí, eu não sei, até hoje eu me questiono, né? Já fazem 5 anos eu me pergunto de onde que veio calma, de onde que veio inteligência emocional para não se desesperar, porque o meu faturamento despencou da noite para o dia, mas eu ainda levei 6 meses para me desapegar da sala comercial. Eu lembro que eu ia trabalhar sozinho lá. E só que o que a gente extrai como aprendizado disso tudo? A condição te aprisiona. De 5 anos para cá, a minha empresa já está com 17, em vias de completar 18, mas de 5 anos para cá, a gente continuou fazendo mais com menos. Ou seja, nossos projetos cada vez mais têm mais profundidade, cada vez mais são bem artesanais. Né? Eu acho que o cliente que contrata a Inaya Branding, ele está contratando a nossa bagagem cultural, a nossa visão de mundo, a nossa metodologia, o acesso ao nosso conhecimento, nossos cases de sucesso também. Mas a gente descobriu novas formas de trabalhar. E isso até foram acontecimentos importantes que aconteceu na minha carreira e na minha empresa, que a gente viu que existe um mundo colorido fora do escritório. Existe algo além das 4 paredes do escritório. E aí, nisso tudo, acabou surgindo a ideia do nomadismo digital, né? Que aí acabei cruzando o mundo aí. Sim, você sai da bolha, né? Sai da bolha do escritório, sai do que é tradicional, repensa tudo. E aí você falou uma coisa muito legal, né? É muito interessante no sentido de... hoje eu consigo entregar um trabalho artesanal, às vezes com um ticket muito mais alto. Por quê? Porque você conseguiu, né, imprimir na cabeça do teu público o que a Inaya Branding faz, né? Os diferenciais da empresa. Eu diria que é o slogan dela, marcas com espírito. Marcas com espírito, é isso aí. Muito interessante. Depois a gente vai compartilhar a rede social da Inaya, do Alexandre aí, para vocês também seguirem. E se você está gostando desse episódio, deixa aqui sua curtida, manda para aquele seu colega empreendedor. Mas no final também o Alexandre vai trazer alguns insights aqui de como você consegue aplicar o branding, né? Consegue extrair ali todo esse recurso, né? Esse resultado que o branding pode trazer para o seu negócio. Então, fica aí que vai ter muita dica importante. Conta a sua história ali. Te cortei, mas agora a gente vai num ponto da vida muito interessante do Alexandre, que ele virou nômade digital, né? Ele se reinventou ali pós-pandemia. Sempre que a gente cai nesse assunto, é muito comum as pessoas, de uma forma espontânea, tirou um ano sabático. Eu falo, não, gente. Eu viajei o planeta com a minha empresa aberta, trabalhando. Nossa, isso foi em 2021. Era o 2º ano de pandemia, a pandemia estava acontecendo e foi uma atitude muito corajosa. Eu gosto muito de trazer essa palavra da coragem, porque não tem como desmembrar a coragem da personalidade de um empreendedor. Se eu não me engano, tem uma frase do Aristóteles que ele diz que a coragem é a primeira das qualidades humanas, pois garante todas as outras. Tá? Então, o empreendedor que não tem coragem, né, ele precisa trabalhar isso melhor antes de se lançar como empreendedor. Fica no caminho, né? Eu resolvi sair do país em março de 2021. Eu tinha apenas 2 passagens compradas. Eu tinha em mente só 2 países. Eu sabia que eu ia ficar 16 dias no México e depois iria para os Estados Unidos. Eu já estava programado para ficar 3 meses nos Estados Unidos. E ao longo foram experiências muito intensas já nesses primeiros 2 países. Eu falo que os meus 3 meses nos Estados Unidos parece que durou uns 9. Parece que durou o triplo de tão intenso que foi. Vivi em vários estados lá. E aí de lá eu criei gosto pela coisa e comecei, daí fui para Grécia, depois fui para Turquia, para Egito, para Marrocos, para Itália, e aí decidi ir para o interior da África e voltei por Portugal.
e naquele ano eu voltei 310 dias depois, né? Então, eu fui testando os limites do meu negócio, porque eu conseguia provar para mim mesmo e para os meus clientes que era possível fazer entregas à distância, com a mesma qualidade. E, Desmistificar isso, né? e Para os clientes, imagina os teus clientes que você já tem é, contrato, você atendia num é, formato e você conseguir passar para eles, ok, eu vou te entregar com a mesma qualidade ou até maior desse jeito. é. Confiança, né? Isso aí tem muito a ver com confiança e comprometimento, porque se você ferir o comprometimento, não vai dar certo. Você vai perder o cliente, enfim. Mas, para minha surpresa, igual eu falei antes, né, você descobrir que tem um horizonte além das quatro paredes do escritório, as coisas foram acontecendo. Dizer para vocês que foi tudo um céu azul é mentira, né? Teve desafios, Teve os teve perrengues chiques aí. perrengues chiques, teve teve episódios incríveis e engraçados. Depois que deu certo, a gente fala que é engraçado, que daria para transformar cada episódio desse num podcast inteiro. Eu falei Mas para ele que ele deveria escrever um livro contando só das aventuras, né? Porque pode-se falar que foi aventuras pelo mundo ali nessa jornada dele. mas aí as coisas foram dando certo, graças a Deus, e aí fui seguindo em frente, fui testando esses meus limites, tanto do negócio quanto os limites da minha mente, porque é, antigamente eu achava que bastava apenas ter o recurso financeiro para ir e ficar um tempo fora. E isso aí, não, é só um recurso. Mas você precisa ter muito resiliência, você precisa ter inteligência emocional quando você sai só com bilhete de ida, sem data para voltar, que pode ser 30, 60, 90, 100, 300 e poucos dias, e você vai se lapidando. A saudade de casa é grande, do teu cachorro, da comida brasileira, enfim. São várias coisas que às vezes você tá lá fora durante muito tempo e você fala, tô com vontade de voltar. Não, segura. Você dá valor a coisas que você estava habituado, você tinha em casa, mas quando você sai, realmente É, faz falta, né? Só que eu acredito que você tenha trazido muita coisa boa disso tudo ali, principalmente para o seu negócio, né? Insights, o que você, com essa experiência toda, vivendo com pessoas diferentes, realidades, culturas, tudo mais, o que isso, dentro da Inaya, do branding, o que isso tu consegue trazer para os teus clientes hoje? é, eu lembro de situações muito emblemáticas, assim, como, por exemplo, quando eu estava no Marrocos, é muito típico da cultura deles, eles têm pequenos puffs, assim, nas salas, nos riads, né? Eles não têm sofás como nós temos. É muito raro ver isso lá. E eu chegava a trabalhar de 8 a 12 horas por dia sentado num puffzinho daquele, num riad. E aí, abre aspas, fazendo o que tinha que ser feito. Então não interessa se você está no conforto da tua casa, o nosso país também é um país que tem muito contraste, tem muita pobreza, né? Tem talvez mais da metade da população brasileira ainda não tem acesso a saneamento básico, mas né, nós como empreendedores a gente sempre está buscando o conforto para nossa família, para o nosso negócio, enfim. Mas teve várias situações ao redor do mundo que me testou assim, cara, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Eu preciso montar uma proposta, eu preciso redigir um contrato, eu preciso fazer uma reunião comercial com pitch de vendas no final, eu preciso fechar esse negócio, eu preciso botar dinheiro para dentro da empresa, eu preciso fazer o financeiro, eu preciso montar uma bela apresentação, eu preciso entregar, eu preciso fazer com que a ideia que eu desenhei vá para execução. Então vocês imaginem como que isso foi desafiador fazendo isso à distância, né? Com os Mas deu recursos certo. que você tinha, né? Não só com os recursos que eu tinha, mas nas cidades que eu estava. Tipo, eu vou pegar o exemplo mais exagerado, né? Que na África eu dormia num local, mas eu só tinha internet no centro da cidade, que ficava 5 quilômetros longe. E era uma rotina, era uma disciplina. Todo dia eu acordava, tomava café da manhã e caminhava durante 5 quilômetros para chegar no centro de Arusha, lá na Tanzânia, no leste africano, para conseguir ter internet numa cafeteria. Eu chegava a trabalhar lá por 3, 4, 5 horas, terminava e fazia o caminho de volta. Então dava 10 quilômetros por dia
As minhas fotos revelam isso. Eu voltei muito magro para o Brasil. Então, eu nem vou falar muito sobre você estar num dos países mais pobres do mundo, né? A ONU reconhece cerca de 197 países e o ranking do IDH da Tanzânia é o número 160. Então, vocês percebam que é um dos países mais pobres do mundo. Então, via, Escassos de qualquer coisa. via miséria todo santo dia. E você agradece tudo. Você volta com outro ser humano, você aprende a agradecer tudo que você tem na tua vida. Quando você volta para a tua cidade natal, você vê que as coisas são muito mais fáceis do que você imaginava. Quando você alonga um barbante, depois você volta para tua situação normal, você vê que você reclamava por muito pouco, né? Então, esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive como empreendedor digital, falando assim, vivendo essas experiências na pele, num país pobre, e o que que eu podia fazer vivendo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu usei isso muito como mantra quando eu estive fora em culturas muito diferentes. Passei por muitos países islâmicos também, né? É uma religião muito fechada. Então, eu sempre pensava, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Resiliência, que hoje se traz, né, para a vida como um todo. Mas principalmente, né, nós empresários, quem está empreendendo no Brasil, no mundo, de certa forma, precisa ter resiliência, porque existem momentos que vai ter vontade de desistir, momentos bons, então... É muito louco, porque o empreendedor, se ele não souber cuidar de si próprio, ele vai ficar cansado. Aí, com o passar do tempo, você vai ganhando idade, os teus nutrientes, se você não checa... Cara, se você não tem um estilo de vida saudável, faz exercício físico, tem uma boa alimentação, a máquina vai gastando, né? E eu não vou nem falar a questão de mentalidade, porque no mundo aí fora vão ter muitas tentações para te convencer de que você é fraco. E se você não se posicionar de uma maneira diferente, vigilante, dizer, eu não quero participar disso. Sabe? Uma questão filosófica que eu gosto muito de trazer é o que aconteceria se nós eliminarmos do imaginário das pessoas a perspectiva de ser campeão. Quem tem um negócio, todo ano quer evoluir. Você quer bater o teu recorde de faturamento, você quer melhorar os teus processos, você quer dar um aumento para tua equipe, você quer sentir orgulho, o senso de pertencimento da empresa, da equipe. Só que se a gente remover das pessoas essa perspectiva de ser melhor, de batermos nossos recordes, o que que acontece? Todo mundo adoece. Eu vou usar uma expressão popular, a gente vai morrer abraçado no barranco. E eu lembro disso quando eu estava na Indonésia e fazia poucos meses, fazia uns 2 meses que tinha terminado a Copa do Mundo, e no outro lado do planeta eu vi crianças usando a camiseta do Messi. E aquilo me impressionou, me chocou muito, assim, eu tava dirigindo uma moto, eu tive que parar, era calor, super quente, eu parei a moto, motor ligado, eu fiquei pensando, que interessante isso. Nós estamos num país com fuso horário 11 horas à frente lá do Brasil, da Argentina, e tem crianças aqui se inspirando no Messi, porque acabaram de ver o resultado da Copa do Mundo. E aí eu pensei, olha só que interessante, como ser campeão inspira as pessoas. Por que que o esporte inspira tantas pessoas, dá tanta disciplina para as pessoas? Então, vocês veem que tragédia que seria se a gente eliminar essa perspectiva de ser campeão, né? Isso foi outro aprendizado que eu tive, vocês veem, no dia a dia, gente. Numa situação trivial, dirigindo uma moto, vendo crianças em outro país, enfim. E vale a pena a gente... É você almejar algo, né? Sempre em busca, todo mundo, mas ainda mais o empresário. Hoje tem essa necessidade de estar sempre melhorando, nunca é o suficiente, né? E a gente vive nessa eterna busca. Quando a gente... Eu também tenho essa percepção. Quando a gente achar que já tá tudo bom, que não tem mais nada para melhorar, a gente morre. É porque quando tu sai do hedonismo, o hedonismo é a busca desenfreada pelo prazer. Chega um ponto da tua vida que, vamos supor, você tem que lutar pela tua subsistência, pela tua... Mas chega um momento que não é mais só o porquê, o famoso porquê que as pessoas falam, né? É por quem. Por quem você luta, por quem você serve. E é muito louco, porque quando você começa a ter um propósito maior, que é servir os outros, a nossa vida tem mais significado. Isso pode ser os clientes da tua empresa, você está servindo eles, né? Então,
é contagiante, né? O Simon Sinek, o autor do livro Começa Comece pelo pelo Porquê, ele fala, né, que as pessoas compram o teu brilho nos olhos, o entusiasmo, e esse, para quem não trouxe à luz ainda o nível de consciência, esse é um principal ingrediente para você se tornar um grande vendedor. É o propósito, né? Tem o slogan aí, marcas com propósito. Você Marcas tem com que espírito. expressar o propósito, o espírito do que você faz. Pode ser produto, serviço, de E todas as até formas. tu me fez lembrar de uma questão muito importante dentro do universo do branding, Fran. Muitas empresas acham que fazer o slogan dentro do branding, também conhecido como tagline, é só uma frase bonitinha para pendurar junto com a marca. E isso é uma gafe tremenda, porque o slogan da empresa ele tem que ser extremamente verdadeiro, honesto e profundo. Porque ele tem que ser curto, mas poderoso. Ele tem que trazer uma verdade absoluta, acreditada pelos clientes. Então, e às vezes pode ser inspiracional, encorajador, né? O Just Do It da Nike, né? Apenas faça. A gente tem tantas outras por aí. A Apple, Think Different, né? Eu tava refletindo sobre isso, por exemplo, 1001 utilidades. O que você lembra? Tem outras. Por exemplo, a marca de geladeira, né? Isso não é um Abrastemp. Olha o que ela expressou já, né? Quando fala o nome, Você tá vendo como cola com um chiclete na cabeça, né? Vai colando. Fala refrigerante. Eu acabei de falar chiclete, né? Que é goma de mascar, mas o atributo da marca é tão forte que as pessoas confundem com a própria marca, né? A gente tem a esponja de aço, que é Bombril, a gente tem água sanitária, que é Que Boa, lâmina de barbear, que é Gillette. Né? Coca-Cola, que é refrigerante. Ok, existe refrigerante, mas você vai falar refrigerante, é o primeiro nome que vem na cabeça, Coca-Cola. Então, é a forma como se torna tão comum que até vira um termo comum, né? Aquela marca, ela vira um nome de determinado produto ou serviço. Porque ela é a mais lembrada. É a mais lembrada. E agora eu quero aproveitar aqui para o nosso público, principalmente, né? Para o pequeno empresário, aquele que está começando, que acha assim, poxa, eu não tenho recurso, meus recursos são muito limitados para começar a investir numa consultoria de marketing, quem sabe no futuro aí você consiga investir com uma consultoria de branding com o Alexandre. Você traga aqui para gente dicas valiosas ali que o empresário pode estar usando, estar aplicando, um cuidado que ele tem que ter para conseguir trabalhar já esse branding no seu início de jornada. Eu sugeriria algo que algumas pessoas elas têm medo ou timidez de botar em prática. Converse com o seu público. São os melhores consultores que tem. Vá a campo. Beire a exaustão. Entreviste o maior número de pessoas. Descubra o que elas querem. E vai surgir algum momento que você vai olhar para esse mapeamento de informações. Você vai encontrar verdades muito grandes ali e pensar, tá, eles querem isso, mas eu posso trazer isso com mais isso. E você vai descobrir onde é que está a tua curva de valor, onde é que está o teu diferencial, onde que as pessoas te reconhecem mais, e investe naquilo ali. Pega o botãozinho do volume e aumenta, onde você é mais bem percebido, a tua principal qualidade, investe naquilo ali, né? Corrige as outras. Então eu falo que a melhor maneira, mesmo do microempresário, ele começar a investir no branding da empresa, e aqui eu faço aquele lembrete, né, que o processo de identidade visual e a parte publicitária, ele vem só coroar um processo de pesquisa, ele é 5%. Branding é muito mais transpiração, muito mais suor, muito mais pesquisa de design do que propriamente dito a parte do visual em si. Então, vá a campo, escute as pessoas. Dentro da nossa metodologia, a primeira etapa é o discovery, né? Você ir fazer as descobertas da empresa. Então, eu não posso ir para o público querendo impor para eles algo que só eu acho interessante. Ali eu não vou descobrir onde é que está a minha proposta de valor. Se é viável, se é execuível na técnica, onde é que está a minha proposta de valor? Se é desejável pelas pessoas. Quando eu cruzo esses três aspectos, né? Se é viável tecnicamente, execuível ou desejável pelas pessoas, ali dentro está a minha proposta de valor. Então, quando eu vou e converso muito com as pessoas, eu começo a descobrir onde é que estão os meus diferenciais. E isso aí você não precisa contratar nenhuma consultoria caríssima para isso. Claro, eu estou aqui à disposição para ajudar esses empresários, mas isso aí depende muito mais de atitude, de vontade do que recurso financeiro propriamente dito.
o que a maioria das pessoas pecam, né? É você querer vender um produto. Aí você citou o livro lá do Simon Sinek. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam. Comece pelo porquê. É um livro que ele traz esse insight muito valioso. Antes de tudo, você vende o porquê das coisas, né? O que resolve. Porque, Fran, você já reparou? Geralmente, onde que as pessoas começam a empreender? Por onde? Por quê? Tem uma sigla que diz assim, o PH. Já ouviu falar, não? PH, não. É quando você junta uma paixão e uma habilidade tua. Quando você junta isso, algo que você gosta, com uma habilidade que você se formou, estudou para aquilo, se preparou, paixão e habilidade. E aí você começa a empreender. Você está gerando valor para o ecossistema da tua cidade, para as outras pessoas, né? E aí ele começa a aventura. De você começar a se posicionar melhor, subir o teu ticket, conforme você vai mexendo nas estratégias de negócio, né? Para você se descolar da tua concorrência. Você faz muito sentido. Agora que você falou, nossa. E eu acrescento um pouco mais. Geralmente, eu vou falar da minha jornada. Tá atrelada a alguma dor que eu tive ou que eu vi alguém passando, né? São experiências que eu tive que dizem assim, ok, eu vou achar uma solução para resolver essa dor. E aí você junta com o que você gosta de fazer e o que você sabe fazer, o Ikigai. Quer Você ver, já ouviu falar no Ikigai? Já. Né? Se você achar tudo isso, você é bom no que faz, você tem paixão por isso, gosta do que faz, as pessoas precisam disso, isso é rentável, acho que é isso, deve ter mais coisas agora. Você encontra o seu produto ideal. Eu vou pegar um exemplo da tua área. Eu vejo que às vezes você é muito feliz nos teus pitches de venda, você falando do tempo. O tempo é um recurso que não volta mais. E quanta coisa bacana o empresário podia estar se dedicando a fazendo e ele está lá desperdiçando o tempo dele, tendo que fazer relatórios financeiros, fluxo de caixa, enfim e tal, e pode ter ajuda de uma excelente BPO fazendo isso, né? O cara às vezes está lá e você vai lá e enfia o dedo na ferida dele. Pô, você podia estar com a tua família, enquanto alguém está fazendo isso, podia estar delegando, né? E, enfim, eu acho que quando a gente quer trazer nível de consciência para os nossos potenciais clientes, é o que a gente faz. A gente vai nas dores deles, assim. Você podia estar sendo muito mais estratégico, se dedicando a coisas que realmente façam sentido para você do que tá ali no operacional. E foi graças a uma pesquisa de campo. E a pesquisa, para mim, não custou nada. Né? Você escutar pessoas falando, né? O teu público, quem você quer atingir. E aqui até aproveitando, né? o nome da Agiliza é extremamente encorajador, né? Extremamente inspiracional, que agiliza finanças, né? Quem não conhece a minha empresa, né? Aqui eu sou... Quem não me conhece ainda, eu faço gestão financeira empresarial, né? Sou aqui colaboradora do podcast, mas sou especialista na área de gestão financeira. E aí, agora vamos falar também dos erros mais comuns que as pequenas empresas cometem quando se trata de branding, construção de marca. Você tem alguma coisa que você consegue contar? Olha, eu acho que todo mundo está suscetível a isso. Inclusive, mesmo quem é expert da área do branding, né? Todo empreendedor dentro do seu negócio, a gente acaba adquirindo alguns pontos cegos. Eu gosto de usar uma analogia do veículo quando você está dirigindo e você vai trocar de faixa e você tem uma coluna atrás do carro que você não enxerga. Aquilo ali é o teu ponto cego. E às vezes você tem que tomar cuidado na hora de trocar de faixa, se você, enfim, não vai colidir com ninguém. Então é muito importante, eu acho que um erro comum que o empresário comete é achar que dá conta de tudo, bater no peito e dizer eu resolvo sozinho e tomar as decisões sozinho. Porque a jornada empreendedora ela já é conhecida por ser muito solitária. O cara sofre muito calado e ele tem dificuldade de se abrir, de criar um círculo de confiança com outros empreendedores, com medo de ser julgado, ou com medo de abrir as suas finanças, de se expor. O medo de exposição é muito grande. O medo da vergonha de quebrar, né? O Brasil tem uma cultura de cancelamento, de julgamento muito forte se você quebra um negócio, né? As pessoas, às vezes, isso começa dentro da tua própria casa. Primos, primas, tios, tias, vovó, mãe, pai, que aponta o dedo na sua cara e fala, te avisei, lembra que eu te avisei? Desde o início eu te avisei. E a gente fica, parece com uma torcida contra desde o início. Antes mesmo da tua empresa completar 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Então, eu vejo que o empreendedor, ele tem que estar num círculo de ambiência muito forte.
Então, se você não se movimenta, se você fica no isolamento, isso é uma das piores coisas que pode acontecer para o empresário. Se ele não estiver bem sentando em boas mesas para trocar ideia, para falar sobre futuro, para falar sobre crescimento, sobre evolução, dividir os mesmos problemas. Pô, isso está acontecendo lá no teu negócio também. Pô, isso também acontece no meu. Né? Um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje. Sim, a bendita a inteligência emocional fala muito, né? Você falou algo Então, no assim, sentido ó, de pesquisar. Vou pesquisar, vou me abrir para os meus clientes potenciais, perguntar o que as pessoas pensam de mim. As pessoas morrem, tem muita gente que tem muito medo por causa de julgamento. Exatamente. Mas você não vai conseguir evoluir. Eu vou falar, os maiores ganhos que eu tive como empreendedor, como empresário, foi quando eu, de certa forma, perdi o medo e a vergonha de contar um problema que eu tinha na minha empresa. Porque eu acho que às vezes a gente é tão ensinado de uma forma negativa a desconfiar das pessoas que a gente incorpora isso de maneira negativa e parece que espera o pior do mundo. Então, o empreendedor, ele tem que sim saber se posicionar, saber com quem ele divide o tempo dele. Tem uma frase que eu gosto muito que é: diga-me com quem andas e te direi se eu vou junto. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter fé na humanidade. A fé é outra coisa que é muito filosófica, né? Se você não tiver fé, você não vai a lugar nenhum. Então é importante que a gente se una, se dê as mãos e construa algo em torno de um propósito verdadeiro, né? Eu acho que as marcas fazem isso. Isso é um propósito do nosso podcast Jogo do Sucesso. Estar junto com você, empresário, trazer muitos insights valiosos, pessoas, histórias de vidas para você se inspirar e melhorar cada vez mais a sua empresa. Ó, se vocês estão se inspirando aí, ó, já clica em compartilhar, manda para seus amigos aí. Isso aí, se inscreva no canal, que quanto mais gente aí, comenta nesse episódio que a gente vai trazendo cada vez mais. Quem sabe se vocês quiserem uma parte 2 aqui com o nosso colega Alexandre, mas eu quero interação aqui nesse episódio, gente. Então, a gente está partindo para o final. A conversa, se o Alexandre começar a falar de todas as suas experiências, dessa jornada, principalmente nômade ali, a gente vai ter mais um episódio. Alexandre, tem alguma frase final, alguma coisa que você quer deixar aqui para o nosso público? Eu queria aproveitar aí que esse ano foi um ano bem gratificante, né? Todo ano é um ano que a gente entra com energias renovadas, com bastante desafios em mente, mas a gente está caminhando aí para a reta final do ano. Então, se você está pensando em empreender em 2026 aí, a gente espera que alguns conceitos, alguns tópicos que a gente passou por aqui hoje tenham feito sentido para você, seja encorajador, seja inspiracional, e a gente fica à disposição aí para ajudar vocês no que for preciso para construir uma marca com espírito. Isso aí. Prazer enorme compartilhar essa 1 hora aqui contigo, que a gente tenha mais oportunidades de compartilhar isso aí. Pessoal, muito obrigada por estar aqui com a gente e nos acompanhem nos próximos episódios.